Podeis assentar, meus irmãos queridos. Nós estamos hoje e vamos compartilhar sobre um assunto que tem sido já trazido para os irmãos, sobre o mover do Espírito Santo de Deus. E hoje nós vamos começar algumas reflexões, algumas mensagens sobre o fruto do Espírito. E eu queria pedir que vocês abram a Bíblia de vocês na carta que Paulo escreve aos Gálatas, o capítulo de número 5, o verso de número 22. E hoje, se Deus assim permitir, nós estaremos compartilhando com vocês sobre o amor, à luz da palavra de Deus, já que nós temos aí na visão do ser humano, né, esse sentimento, essa predisposição que muitos têm tido, inclinação de desenvolver ou trazer afeto para uma outra pessoa. Então nós queremos pedir que nesta manhã nós possamos perceber um pouco mais, um pouco além do sentimento, porque é necessário nós termos uma natureza amorosa, viu? Diz aí para o seu irmão que está do seu lado: olha, você tem que ter uma natureza amorosa. Diga aí, você pode dizer para alguém, diga, não tem, é a Bíblia quem manda, viu? Nós devemos ter uma natureza amorosa. A natureza do Espírito é uma natureza amorosa. E a Bíblia, ela propõe alguns ensinamentos, e eu queria que nós olhássemos um pouco para essa visão, acreditando que nós precisamos ter uma maturidade sobre essa parte desse sentimento, mas também ver como é que a Bíblia expõe, além desse sentimento, algumas razões e algumas características desse amor, não pensar só como um sentimento. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, no verso 22, ele começa a dizer da seguinte forma: mas o fruto do amor, o fruto do Espírito é amor. E nós vamos parar por aqui, nós não vamos falar sobre os outros, vamos parar por aqui. Depois nós compartilharemos um pouco mais sobre isso daqui. Então, vamos ver algumas abordagens bíblicas para nos orientar sobre como nós estamos enxergando isso que o apóstolo falou, que o fruto do Espírito é amor, e como é que nós temos visto a questão do amor. Então eu queria que nós pensássemos que tudo que Deus faz, olha aí, tudo que Deus faz, Ele faz a partir da sua essência. Nunca esqueça disso. E a essência de Deus é o amor. Tanto é que João disse que Deus é amor. Deus é amor. Então tudo que Deus faz, Ele faz a partir da sua essência. E a essência de Deus é amor. Então nós deveríamos lembrar que o amor não é só um sentimento. O amor, ele faz, nós temos que compreender, faz parte da natureza, né? A questão do sentimento, mas ele não é só um sentimento. O amor é muito maior do que um sentimento. E aí nós precisamos compartilhar e entender algumas questões, porque os sentimentos, às vezes, eles se tornam instáveis. Os sentimentos, às vezes, nós aprendemos a amar, mas a nossa inclinação é amar quem nos ama. Não é verdade? O sentimento é assim: amar quem nos ama. Se fulano gosta de mim, eu gosto de fulano. Se fulano me ama, eu amo fulano. Mas a proposta divina, ela transcende isso aí. Principalmente quando ele diz: amai os vossos inimigos. Não é fácil, porque amar quem a gente realmente tem esse olhar, né, que logo os nossos olhos encontram alguma coisa satisfatória no outro, então isso é fácil, é bom demais. Mas nós precisamos andar um pouquinho mais, porque uma das coisas que caracterizam a área da espiritualidade é nós termos uma vida amorosa, principalmente com Deus, mas também com o outro. Porque ele disse, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo qual é? Amar ao próximo
E também aprenda a amar a si mesmo. Tem gente que não gosta, né, de si, então isso não é bom. Você não vai conseguir amar ninguém corretamente se você não aprender a amar a você. Então o amor, ele tem essa área do sentimento, mas ele não é e não deva ser só como sentimento. Mas algumas pessoas às vezes pensam de uma forma de que o amor, ele é algo acidental. Não já ouviu essa história, não? Eu fiz isso porque eu fui envolvido por um sentimento e foi tão incontrolável, eu não consegui, eu não resisti. E eu, às vezes, pratiquei tal ação, mas não é a visão bíblica. Não é a visão bíblica. O amor não é algo incontrolável, não. O amor é alguma coisa além do sentimento, mas algo que está acima disso daí. Então, essas pessoas que dizem isso daí, elas têm uma tendência natural de justificar os seus erros e às vezes dizem, que foi por amor. E eu não sei se vocês têm visto pessoas que por amor têm matado. Fulano matou, mas é porque eu amava. Meu amor era tão grande por ela que eu dei um tiro nela, né? Ou então alguém chegou e disse, meu amor era tão grande que eu esfaqueei. Ainda não só isso, né? Essa junção de ódio e um sentimento totalmente descaracterizado, isso provoca esse desequilíbrio. Erich Fromm, há algum tempo ele escreveu um livro, eu queria muito que vocês pudessem dar uma lida sobre a arte de amar. E Erich Fromm, ele expõe 3 características que nós devemos levar em consideração. Aí nós vamos perceber que o amor não é só sentimento. Porque ele diz o seguinte, que quem ama ele cuida. Quem ama, cuida. Quem ama não só cuida, quem ama se responsabiliza. E não só se responsabiliza, quem ama também respeita. Então esses 3 elementos, eles são cruciais para que você entenda que o amor, ele é em si mesmo algo cuidadoso, ele cuida do objeto amado. Ele cuida. Por favor, dá para você entender, né? Quem ama, cuida. Você enxerga isso aí, né? Então, se você está sendo amado e não está sendo cuidado, então você tem que rever se a outra pessoa está corretamente canalizando aquilo que é o amor verdadeiro, o amor que Deus quer que nós tenhamos. Mas não só isso. O amor, ele também tem um respeito, porque quem ama, ele respeita esse objeto amado, ele respeita. Não pode, em nome de Jesus, tá certo, dizer que é desse jeito, porque às vezes em nome de Jesus nós podemos dizer coisas que não tem nada a ver com aquilo que vem a ser a vontade de Deus, de Cristo Jesus. Então o amor, ele respeita, ele tem responsabilidade pelo objeto amado. Mas também o amor, ele respeita esse elemento amado, ele respeita. Ele não pensa de forma nenhuma em tratar isso de outra forma. Ele não é leviano, ele não diz o que pensa, não diz o que ele está querendo, às vezes dizer, o que vem na teia, não. O amor, ele deve parar um pouquinho e rever sobre essas questões daquilo que vem a ser esse sentimento que algumas vezes nós dizemos, mas que não está às vezes sendo direcionado. Eu escolho amar. Pastor, eu pensei que o meu coração poderia me levar para qualquer pessoa que passe aí, e de repente meu coração começa a acelerar. Isso é alguma questão, tá certo, que talvez você precise conversar com o doutor Bruno, doutora Luziema, para saber o que está acontecendo. Mas na questão bíblica, na visão bíblica, o amor, ele não está dentro dessas questões da sua palpitação, porque o amor, ele está trabalhando dentro de questão de responsabilidade, de cuidado e de respeito. E às vezes nós estamos vendo aí, principalmente aí fora, esse tipo de sentimento que as pessoas sentem o coração palpitar e encontra qualquer pessoa aí para fazer programa. E hoje alguns têm feito o chamado test drive, e os cristãos precisam terem muito cuidado com essas propostas malignas que o ser humano tem trazido. Isso não é bom, não ajuda, não está levando a nada. Então eu escolho. Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz bem assim, observe,
Acima de tudo, Colossenses 3,14. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo da perfeição. Ele está dizendo que você tem e toma como atitude se revestir do amor. Você não é uma pessoa que simplesmente pratica um ato porque está sentindo alguma coisa, mas não, você se reveste do amor verdadeiro, é uma decisão sua. Você se reveste desse amor, você se veste desse amor, você quer viver o amor como Deus realmente deseja que nós possamos viver, ou desejamos viver. Há 4 palavras, pelo menos, gregas, que são usadas para nós entendermos o amor dentro de um contexto geral. A primeira, muito conhecida, é a palavra eros. Muito conhecida das pessoas, porque as pessoas logo quando veem a outra pessoa, né, o sexo ali oposto, aí a gente logo sente alguns desejos, e aí isso acontece, se efetiva na relação, né, do homem com a mulher, no ato do casamento. Então, o eros é uma questão biológica sexual, aonde as pessoas aí, elas sentem esse sentimento erótico, aí ele começa a se aproximar do objeto amado, e aproximando-se dele, ele sente um espírito de agregação, um desejo de reprodução e de prazer afetivo. Então, por favor, isso nunca foi pecado. E é criancice, infantilidade, desconhecimento da Bíblia, achar que o primeiro pecado é o sexo. E isso daí é muita infantilidade. É não ter nenhum conhecimento, nem tampouco do contexto literário. Deveriam pelo menos ver a questão literal, que não tem nada escrito lá na Bíblia dizendo que é isso. Então, o sexo ele é bom e é benéfico. Então acontece, o sexo entre o homem e a mulher é um presente de Deus, irmão. Então aproveita isso aí que é bênção de Deus. E aproveita bem, com a mente, também com o coração e com um equilíbrio dentro daquilo que Deus expõe. Mas também existe uma outra palavra que é a palavra estorge. Essa palavra ela é uma questão às vezes pouco conhecida, mas é um sentimento de acalento, né? É como você estivesse desejoso daquela pessoa, de estar na companhia daquela pessoa. Isso não significa que é questão de interesse sexual. Você pode ter o prazer de abraçar alguém e não ter nenhum interesse, não ter nenhum despertamento da sexualidade. Aí por isso que as pessoas, às vezes, devido a um desequilíbrio desse sentimento chamado ciúme, né? Às vezes, quando percebe que a pessoa, o objeto amado, está sendo abraçado, a pessoa logo diz, não, ninguém encosta aqui, ninguém toca aqui. E isso é uma doença que precisa de um tratamento, precisa de orientação, para que um terapeuta possa orientar, ou, acima de tudo, precisa ser lavado no sangue do Senhor Jesus Cristo. E o Espírito Santo habitar, porque eu garanto para você que no dia que o Espírito Santo dominar essa pessoa, esse negócio vai acabar. Não sou eu que estou dizendo não, vê a Bíblia. Ele disse que aquele que começou a boa obra, ele conclui. Ele não faz nada pela metade. Então, eu ainda acredito nisso. Então, esse sentimento que você pode também falar ou ter para com outra pessoa. Mas também tem aquela outra palavra muito conhecida, né? Filia ou filéu, que é uma relação de amizade, mas dentro daquilo que vem a ser a questão pensante. Porque essa palavra filéu, filia, ela vem de uma outra palavra grega, então há uma junção, filia junto com sofia, e faz uma palavra chamada filosofia, muito conhecida das pessoas, dos estudantes. Então existe essa visão também, onde as pessoas têm um afeto dentro de questões pacíficas, dentro de questões diplomáticas, pessoas que são amantes de fazerem com que as relações sejam pacificadas, onde ela não tem nenhuma relação, nem tampouco de acalanto, nem tampouco de erotismo, mas acima de tudo é alguém que quer ver o outro bem, e sente muito bem, se sente muito bem, e isso tem um amor que é um amor da mente, da compreensão, aonde eu entendo que é bom as pessoas aprenderem a viverem bem. Então isso é um sentimento que nós precisamos sempre estar agregando aos nossos corações. É a área diplomática, né? Não se diz o que pensa não, nem em nome de Jesus, porque Ele não nos dá esse aval, tá bom?
Porque às vezes em nome de Jesus, meu irmão, eu vou lhe dizer alguma coisa em nome de Jesus. Peraí, para um pouquinho. Você tem que lembrar que o amor, ele é diplomático. Você tem que saber usar as palavras. Você tem que pedir a Deus, Deus me diga o que eu tenho que dizer. Porque se você for dizer tudo em nome de Jesus, tem um ditado popular, que é tudo que a gente diz, né? A gente fala muito, né? O que a gente fala, a gente também vai ouvir o que também, né? Se a gente fala o que gosta, né? Ouve o que não gosta, não é isso? É um ditado muito popular. Mas também tem uma outra palavra que é muito conhecida, que é a questão ágape. O amor ágape. Aí é um amor de doação, de se doar. É um amor que nós encontramos totalmente na pessoa de Deus. Mas também isso acontece também no ser humano. Os seres humanos são capazes de se doar e dar a sua vida por Deus, pela igreja, pela obra dele. Às vezes as pessoas amam determinadas nações e dão a sua vida também. É um amor totalmente desprendido, de doar a si mesmo, de se entregar. E diz a palavra de Deus que Jesus Cristo, ele é o ápice do amor de Deus nessa nossa relação, nosso desenvolvimento, nossa compreensão daquilo que Deus tem nos mostrado. Então a Bíblia, ela manda, por favor, ela manda que nós devamos aprender a amar sem reservas e sem restrições. Difícil, né? Não é brinquedo ser crente não, meu amigo. Quem quiser que pense. O caminho é estreito, meu irmão. O desafio de Deus para nós não é só uma questão daquilo que vem a ser a área do eros, nem tão pouco do estorge, nem tão pouco do filio, da questão dessa relação, às vezes, que nós temos tido. Mas ele está dizendo que nós devamos estar acima de tudo isso e trazer esse amor ágape, o amor de Deus, o amor que ele nos ama. E a Bíblia é bem clara, ele diz bem assim, ele nos amou sem nós nem sequer termos nenhum sentimento para com ele, nenhuma inclinação para com ele. Então ele nos amou. Isso é um amor sem reservas, um amor sem colocar nada em troca. Então nós precisamos pedir que Deus nos ajude a desenvolver. E essa relação de Deus e de nós, nossa relação do amor, dessa profundidade, ela se desenvolve numa multiforme manifestação da graça de Deus. Não tem outro modo. Então nós temos que aprender a renunciar a nós mesmos. Primeiro, eu tenho que renunciar, porque, por favor, não se engane, eu não sou diferente de nenhum ser humano, eu sou igualzinho a vocês. Então eu olho para uma pessoa e, olhando para aquela pessoa, eu posso sentir a inclinação de ter uma área afetiva. Por favor, área afetiva. Mas eu posso, de repente, olhar para aquela pessoa e aquele negócio não entrar, né? O que foi, irmãos? Isso só acontece comigo, não acontece com nenhum de vocês, né? Pastor, comigo esse negócio não acontece. Então, Deus te abençoe, meu querido. Deus continue te abençoando. Mas eu diria para você que, às vezes, há do nosso lado algumas questões que vêm a ser o reflexo que acontece lá na outra pessoa, e quando menos espera a gente não entende isso. Então, esse sentimento, ou talvez essa atitude, que eu gosto muito mais de pensar como atitude, amor como atitude, como uma ação que eu me predisponho a tomar. Então eu não posso, de forma me enganar, ou ser iludido, ou ver as pessoas hoje sendo iludido, principalmente porque a novela ela é fascinante. Eu não sei se vocês já perceberam. A pessoa, de repente, conhece no capítulo 50 uma pessoa, no capítulo 52 já está amando. Vocês já perceberam isso aí? Nossa vida, nós estamos desse jeito. Nós conhecemos uma pessoa no primeiro capítulo, no segundo capítulo nós damos boa noite, no terceiro eu já amo fulano. E isso é muito complicado. O amor implica uma questão maior, mais profunda, como nós acabamos de expor, de mostrar para vocês. Aí eu queria que nós pudéssemos levar em consideração essas coisas, mas eu queria que nós víssemos como é que a Bíblia nos ensina. Como é que a Bíblia, né, como é que nós podemos aprender a amar dentro da orientação e do ensinamento bíblico. Abra a sua Bíblia na carta que Paulo escreve aos Efésios. Eu acredito que você talvez não tenha fechado o texto de Gálatas, mas se você fechou, segue o texto, no capítulo de número 3,
ouçam muito bem, porque essa é uma oração que Paulo faz. E ela está bem próximo daquilo que nós estamos querendo que vocês guardem no coração, porque é ter uma compreensão melhor sobre amor. Amor como atitude, como também responsabilidade, como cuidado. Ele diz assim no verso de número 17 até o verso 19. Para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé, e oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios do Espírito, de toda a plenitude de Deus. Cheios do Espírito, de toda a plenitude de Deus. Então, ele usa logo nesse início, para que Cristo habite em seus corações, mediante a fé. Eu oro por vocês, para que vocês tenham esse sentimento como vocês pensam, essa atitude arraigada, alicerçada, quer dizer que você tenha esse amor aí dentro de você. Não é um amor inconstante nem circunstancial. Se Deus me deu isso, eu amo a Deus. Se Deus não me deu aí, isso eu não amo a Deus. Bem me quer, mal me quer. Vou com Deus e na outra não sei com quem vou. Então às vezes nós estamos andando sem ter uma profundidade, numa relação com Deus. Então ele diz, o fundamento do amor é Cristo Jesus pela fé. Então guarde isso aí no seu coração. O verdadeiro amor se fundamenta na pessoa do Senhor Jesus Cristo pela fé. Então, seguindo do verso 18, ele começa a mostrar nesse verso 18, e vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, olha, e a altura e a profundidade. É incrível, porque ele está dizendo que nós devamos aprender que é possível compreender como amar como Cristo amou. É possível compreender. Não é só achar que eu não sei, eu não posso amar como Deus amou. Ele está dizendo que é possível. Você pode ver qual foi essa largura, qual foi essa altura, qual foi essa profundidade, qual é exatamente, como é que Cristo amou, como é que Ele agiu, como é que Ele se manifestou, como é que Ele demonstrou esse tipo de, que nós chamamos de sentimento, mas nós podemos ver que tipo de atitude que você possa dizer bem assim, Cristo amou, e Ele amou. Então você pode amar à medida que você possa estar cheio dessa plenitude e você possa entender isso aí. Conhecer. Porque no verso 19 ele está dizendo isso aí. E conhecer o amor de Cristo. Você pode compreender e você pode conhecer. Ele excede, por favor, todo conhecimento. Ele está além disso aí. E aí você se torna cheio. Por isso que é o poder de Deus. Guarde isso aí no seu coração, porque você às vezes quer fazer as coisas dentro da força humana, mas para você ter o verdadeiro amor, só lhe é possível pelo poder de Deus que opera em nós. Se você fizer esforço sozinho, você não vai conseguir. Mas ele está dizendo que é Cristo, primariamente, habitando dentro de você e dando a você a compreensão correta do que vem a ser amor. A compreensão correta do que vem a ser amor. Não é simplesmente aquilo que você acha que é, mas é Cristo estando arraigado profundamente dentro de você. Aí você diz, agora eu sei o que é amor. Eu sei por quê? Porque Cristo, Ele amou. E agora eu aprendi, eu tenho essa compreensão de como Ele amou. E eu agora, compreendendo, conhecendo isso aí, eu coloco em prática aquilo que eu aprendi. Então amar é, acima de tudo, ter Deus em Cristo Jesus no coração. Não é uma construção humana. É um fruto do Espírito. Eu pensei que eu ia amar
Mas a Bíblia está dizendo que é o fruto do Espírito. É Deus dentro de você. Você sozinho não ama aquele que você não tem muita aceitação, não. Se não for Deus trabalhando em você para quebrar um pouquinho esse seu coração e perceber que nós iremos conviver juntos nos céus. Vocês entendem o que eu estou falando, não tem? Irmão, resolve logo as coisas aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos conviver juntos nos céus. Você já pensou, irmão, aqui nós temos aquela questão de você passar por alguém e de repente ver a outra pessoa do outro lado e você vai para um outro local. Você diz, eu vou mudar de calçada. Lá no céu, irmão, você não vai ter esse privilégio. Nós vamos nos bater. Vai ser assim, nos atropelar, um perante batendo no outro, chocando no outro. Porque não dá, irmão, para você achar que lá vai ter um lugarzinho, a sua casinha, tá certo? Onde você vai ter a sua redoma e naquela redoma ninguém pode mais entrar ou só entram aquelas pessoas que você quer que entre. Não é no céu. Esse não é o céu de Deus. Esse é o seu céu. Não é o céu de Deus. O amor, ele está dizendo que implantado em nós pelo Espírito Santo de Deus, é uma construção de Deus. Deus construindo. Deus nos ensinando. E é um agente, né? Eu e você, nós devemos entender que a Bíblia ela fala muito sobre isso daí, que isso é tão profundo, que ele chega a dizer que isso é como se você tivesse nascido de novo. É uma nova experiência. Você está dizendo, rapaz, eu não gostava de fulano, mas agora eu gosto de fulano. Por quê? Porque Cristo agora, ele habita em mim, e o amor dele me constrange a gostar de fulano. Então eu não posso de repente achar que eu vou só fazer esse negócio para o grupinho A, B ou C. Não é o amor de Deus. Não é o amor de Deus. Isso é uma característica da individualidade do homem de gostar de algumas pessoas. Mas isso é ruim? Não é ruim. Porque nós devemos ter sempre algumas pessoas que nós gostamos. Mas nós não devemos restringir aquilo como um ato definitivo. Nós devemos estar abertos e com o coração escancarado, sabendo que Deus quer incluir outros na nossa relação, e isso precisa de uma profundidade, de um novo nascimento. É uma agência, ou é um agente que nós temos que ter sempre dentro de nós, de renúncia. Eu tenho vontade de fazer isso, mas eu vou fazer aquilo. É você chegar e lembrar que a velha natureza, ela tem que morrer a cada dia, e fazer nascer a nova natureza. Então esse é o amor que Deus está querendo que nós possamos desenvolver. É uma dádiva dele. É algo que Deus nos dá. Por isso que Paulo disse, é uma obra de Deus através do Espírito Santo. É o fruto do Espírito. É o fruto do Espírito. Então, eu e você, nós somos esse cenário. Olha bem, viu? Eu e você, nós somos esse cenário onde a obra do Espírito Santo, ela se torna real à medida que eu me deixo, ou você se deixa ser trabalhado por isso. Então, o meu coração, o seu coração, ele abre espaço para que o amor de Deus penetre no seu coração e canalize verdadeiramente aquilo que vem a ser as razões corretas por que você deve amar alguém. E não porque você foi estimulado por uma área afetiva de amar. Mas não, ele está dizendo, mesmo que você não tenha sido estimulado pelos seus olhos para gostar de alguém que você supostamente olha e não gosta, o Espírito Santo está dizendo, você tem que aprender a amar, porque assim Deus o ama e ama também o outro. É um fruto maravilhoso. Esse é o amor que Deus quer utilizar para a minha vida e para a sua vida. Às vezes tão distante, porque os nossos corações se inclinam para outras questões. Por favor, lembrem disso. Esse amor é a essência de Deus, que é passada a você e a mim, pela bênção da sua conversão ou da minha conversão a Jesus Cristo. É com essa bênção desse novo nascimento, se nós dizemos e falamos que nascemos de novo, é com a bênção desse novo nascimento que nós nos tornamos essa nova pessoa, essa nova criatura, e nós temos agora essas novas atitudes. Porque Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 17, ele diz bem assim: quem está em Cristo é nova criatura. E o que é que acontece? As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo.
Então, por favor, querido, amor é uma atitude que eu tomo por aquele que reside dentro do meu coração e está dizendo: você tem que fazer desse jeito. Você tem que se portar desse jeito. Porque desse outro jeito você anula a minha ação dentro de você. Então, Deus, em Cristo Jesus, Ele gera esse fruto nessa construção humana. Não pense que você vai fazer isso sozinho. Você não vai conseguir, nós não iremos conseguir. Mas também, nós devemos aprender que, além de ser uma questão de uma construção divina, o amor é uma construção divina dentro de mim, de você, mas também nós agora, nesse processo de construção, nós devemos aprender a ter pensamentos de amor. Pensamentos de amor. Essa história que às vezes a gente chega e diz bem assim: eu vou fazer amor com fulano, eu fiz amor com fulano. Aí as pessoas inclinam essa visão para uma questão da sexualidade. Mas se você lê a parábola do bom samaritano, Jesus Cristo diz bem assim, que fazer amor é você se inclinar para o outro, ter compaixão do outro e ajudar o outro. Ele não está restringindo o amor a uma questão de sexualidade, mas ele está dizendo: você tem que ter pensamentos amorosos. E isso não é tão fácil assim, mas é Deus trabalhando em nós. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, ele chega e diz, logo no início, que nós não devamos nos portar como esse mundo quer que a gente se comporte, mas nós devamos transformar pela renovação do nosso entendimento. Senão nós não vamos experimentar esse amor. Senão nós não vamos experimentar esse amor. Nós precisamos transformar. Então, o que você pensa, querido? Se você pensa só que o outro só vai, você não pode, fulano não pode sair dos seus olhos porque fulano vai fazer alguma coisa errada, então você está com uma deturpação daquilo que vem a ser a compreensão maior de amor. Então, os seus pensamentos, eles têm que ser nutridos por coisas construtivas. Eu tenho que fazer a opção de confiar, eu tenho que fazer a opção de acreditar, eu tenho que fazer a opção de pensar coisas boas, porque se não pensar, eu não estou entendendo verdadeiramente o que vem a ser o amor. Mas também nós precisamos ter esse entendimento e essa compreensão, mas também devemos ter a atitude, porque é isso que a Bíblia está dizendo. Está dizendo que é eu saber o que eu tenho que fazer e fazer. Amor é isso. É você saber o que você tem que fazer e você fazer. Não, hoje eu estou com raiva, eu tinha prometido um jantar, mas não vou fazer o jantar. Quando chegar, a briga vai comer solta e vamos ver o que é que vai acontecer. Porque, não, meu querido, você sabe o que você tem que fazer. Então faça, querida, faça. Hoje eu não vou me arrumar não, porque hoje eu vou ficar descabelado, porque eu não quero que ninguém olhe. Não, querido, você sabe o que tem que fazer, então cuide de você. Cuide de você, você sabe o que tem que fazer. Porque não pense que o objeto amado vai olhar para você e achar que isso está normal. Porque não está normal não, viu, meu querido? Não está normal. Cuida de você. Porque o objeto amado é aquele objeto que tem atitude também de perceber que o outro está esperando a atitude de ter mais compreensão, de ter mais respeito, de saber fazer as escolhas certas, aquilo que nós devamos fazer, e acima de tudo, obedecer a Deus, porque, por favor, queridos, não é uma orientação bíblica só para as mulheres, submissão, é um equívoco nosso. Submissão é uma proposta bíblica para todos os crentes, homens e mulheres. Pesou, né, querido? Então, se nós formos bater de frente, nós vamos perceber que a Bíblia também bate de frente conosco e diz que nós devemos aprender a amar. E ele ainda dá a pancada bem gostosa, né? E eles vêm assim, o comparativo é Cristo. Ame como Cristo amou. Então não se iluda,
porque o caminho é um pouquinho mais largo, não é assim desse jeito que você às vezes pensa. Então o amor, nós devemos lembrar nesta manhã, que ele não é uma armadilha. Não é uma armadilha. Eu caí numa situação incontrolável. Você caiu porque você quis, querido. Se eu não fosse pastor, eu diria porque que você caiu. Mas como eu sou pastor, eu digo, querido, você caiu porque você quis. Mas por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que você dará conta dessa sua atitude a Deus. Então você caiu porque você quis. Porque Deus não é injusto. Deus não é injusto. Deus não vai nos punir por coisa que nós não temos consciência. Deus não é injusto. Que é isso, irmãos? Se você fez porque quis, então assuma. Eu fiz, errei, me arrependo. Deus me perdoe, meu amado, minha amada me perdoe. Filho, me perdoe, eu não quis dizer isso. E por favor, às vezes nós amedrontamos muito os nossos filhos. Nós não acalentamos os nossos filhos como deva ser acalentado. Nós não construímos essa relação para que os nossos filhos tenham esse sentimento de amoroso e também diplomático. Nós, ao contrário, somos pesados. Às vezes nós não somos capazes de elogiar um ato dos nossos filhos. E isso precisa ser mudado, porque a nossa natureza é uma natureza nova, não é mais a velha natureza. E isso nós devemos estar sempre lembrando, que o velho homem, a velha mulher já foi crucificado em Cristo Jesus, e você agora é templo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele veio habitar, e ele habita em você, em mim. E esse fruto, ele mostra, acima de tudo, a presença de Deus. Não é outra coisa. E eu não vejo Deus com algumas atitudes humanas. Deus, ele é muito bom, muito maravilhoso, compassivo, tremendo. E o filho chegou e disse, o meu pai, ele é bom. Bom. Então, quem ama e quem entende o que é ser realmente amoroso e objeto desse amor, tem atitudes de bondade. Deixe-me concluir essa mensagem desta manhã, esse estudo. Por isso que nós devemos nos lembrar que não depende das coisas externas que estão acontecendo para que nós possamos ter uma vida ou um coração de Deus amoroso. Depende das questões internas. Porque a boca fala do quê? Do que o coração está cheio. Então, se você estiver cheio de amor, querido, tu vai amar, tu vai ajudar, tu vai ser tolerante, você vai compreender. Curve a sua fronte. Feche os seus olhos. Entenda que nesta manhã o Espírito Santo de Deus está nos impulsionando, pelo menos, para lembrar que mesmo existindo essas questões desse contexto geral do amor de Deus, do amor eros do homem para com a mulher, esse amor do prazer afetivo, do amor estorge, desse amor família, esse acalanto, esse companheirismo, desse amor filio, aonde você pensa, é pensante, é pensado, e quem pensa faz menos besteira. Então o amor filio é pensante, é a área, lembrar que é a área do pensar. Peraí, esse negócio aí, se eu fizer, o que é que vai resultar? O que é que vai levar isso aí? O que é que vai acontecer? Vai haver um transtorno. Então eu estou pensando, querido. Pensa nas consequências dos seus atos. Pensa nas consequências das suas atitudes. Pensa nas consequências daquilo que vem a ser a sua caminhada. Mas o desafio maior de Deus é que quando
Eros, filia se unem, o ágape domina o cônjuge. Quando Eros e estoge e filia se unem, o ágape, o amor de Deus, domina a família. Domina a família. Que Deus nos abençoe. Que você reveja um pouco sobre os seus conceitos de amor. E não venha achar que você, porque você está arrepiado, ou sentiu seu coração ir. Para um pouquinho, querido. Pode ser só simplesmente um vento que passou. Ou quem sabe porque você está com as emoções às vezes sem muito equilíbrio. Mas não estou lhe dizendo que o coração não vai palpitar com a pessoa amada. Não, não é isso. Só estou dizendo para você pensar. Porque o amor, ele também é pensante. Assim a palavra de Deus nos ensina. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é pensante, querido. Ele pensou. Aonde o diabo disse: destrói tudo, faz tudo de novo, ele disse: não, eu vou reconstruir. Vocês entendem agora o que é amor, querido? Eu vou, não é destruir, é reconstruir. Então quem ama com o amor de Deus sempre está disposto a reconstruir.